Muitas vezes a vida nos coloca diante de situações que desafiam a nossa lógica e abalam as estruturas do que considerávamos seguro. Você caminha, faz planos, constrói sonhos e, de repente, uma tempestade inesperada muda a paisagem ao seu redor. Nesses momentos, a pergunta que ecoa nos corredores da alma é quase sempre a mesma. Por que, Senhor? Por que agora? Por que dessa forma? O coração humano tem uma necessidade intrínseca de buscar explicações, de conectar os pontos, de encontrar uma razão lógica para a dor e para o atraso. Queremos entender o mapa completo antes de darmos o próximo passo. Queremos garantias de que o sofrimento tem um prazo de validade e de que a confusão se dissipará amanhã. No entanto, há uma verdade espiritual profunda que você precisa abraçar hoje para encontrar a paz que tanto procura. Deus nem sempre lhe dará explicações imediatas, mas Ele sempre lhe oferecerá a sua presença. O Criador não lhe deve um relatório detalhado de como Ele está governando o universo ou de como Ele está tecendo os fios da sua história pessoal para que você decida ser fiel a Ele. A fidelidade não nasce da compreensão total, ela nasce da confiança absoluta. O caráter de Deus permanece inabalável, justo e bondoso, mesmo quando a sua compreensão humana falha e a neblina encobre a estrada. A Bíblia é cristalina ao nos ensinar sobre a grandeza dos pensamentos divinos em comparação aos nossos. O profeta Isaías registrou isso de forma magistral em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, onde o Senhor declara que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos são os caminhos dele. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos de Deus mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos dele mais altos do que os nossos pensamentos. Pare e reflita sobre a magnitude dessa afirmação. A distância entre o chão onde você pisa e as estrelas que você vê no céu é imensurável. Essa é a distância entre a sua sabedoria limitada e a sabedoria infinita de Deus. Portanto, o que você está vivendo agora não é um erro de cálculo divino. A sabedoria de Deus não está sendo testada pelas circunstâncias. É a sua confiança que está sendo forjada no fogo da provação. Você não é convidado a decifrar o código secreto do plano de Deus. Você é convidado a segurar a mão do arquiteto. O apóstolo Paulo, ao contemplar essa realidade, explodiu em adoração em Romanos capítulo 11, versículo 33, exclamando sobre a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ele declarou quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Se os caminhos de Deus são inescrutáveis, significa que nem sempre poderemos rastreá-los com nossa mente lógica, mas podemos sempre confiar neles com nosso espírito renovado. A própria cruz do Calvário é a prova suprema de que Deus trabalha de maneiras que confundem a sabedoria humana. O que parecia ser o fim, a derrota e a morte de um sonho, tornou-se, na verdade, a porta de entrada para a salvação eterna e a vitória sobre o pecado. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 28, somos lembrados de que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Se Deus pôde redimir a história da humanidade através do que parecia ser uma tragédia na cruz, Ele certamente pode redimir a sua história através do que parece ser uma confusão hoje. Então, como você deve se posicionar quando o silêncio de Deus é alto e os motivos dele são ocultos? As Escrituras nos oferecem um tripé de sustentação: confiar, orar e obedecer no agora. O primeiro pilar é a confiança inegociável. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos faz um convite radical. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
Note que o texto diz para não se apoiar no seu próprio entendimento. O seu entendimento é como uma vara quebrada. Se você colocar todo o seu peso sobre ele, ele cederá e você cairá. Confiar significa depositar o peso da sua vida nas promessas de Deus, mesmo quando os seus sentimentos gritam o contrário. O segundo pilar é a oração constante. A Bíblia não pede que você reprima suas dúvidas ou finja que não está sofrendo. Pelo contrário, ela o convida a derramar tudo diante do Pai. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a instrução é clara: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a promessa que se segue é maravilhosa, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deus não promete que a explicação virá imediatamente, mas Ele promete que a paz virá. E essa paz servirá como uma sentinela, um soldado armado guardando a porta da sua mente contra o desespero. O terceiro pilar é a obediência prática. Quando você não souber o porquê de tudo o que está acontecendo, concentre-se em fazer o que Deus já revelou. O que é a vontade de Deus hoje? É que você seja íntegro, que ame o próximo, que perdoe, que busque a santidade. O Salmo capítulo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é passividade. É uma postura ativa de rendição interior. É dizer para a sua alma agitada: alma, acalme-se, pois Deus ainda está no trono. Nessa postura você encontrará uma força sobrenatural. Lembre-se do que o Senhor disse a Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. As suas limitações, suas dúvidas e seu cansaço não são obstáculos para Deus. São o palco onde a glória dele brilhará mais forte. Você pode olhar para os cacos da sua vida e perguntar: o que Deus pode fazer com isso? E a resposta vem em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus é o mestre em tecer circunstâncias difíceis, dores e até erros em um plano mestre de redenção e crescimento. O bem que Deus tem para você muitas vezes é a formação do caráter de Cristo em sua vida. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, nos desafia a considerar motivo de grande alegria o passarmos por diversas provações, pois sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros sem nos faltar coisa alguma. A pressão que você sente hoje pode ser a mão do oleiro moldando o vaso para um propósito maior do que você pode imaginar. Portanto, pare de gastar sua energia vital tentando encontrar culpados ou desculpas e comece a investir sua energia em se relacionar com o Pai. Conte a Ele sobre a sua dor. Agradeça pelo que Ele já fez no passado. Peça força para o dia de hoje. Permaneça firme até que a paz inunde o seu ser. Quando o inimigo sussurrar que Deus o abandonou, responda com adoração. Quando sua mente quiser assumir o controle, escolha a entrega. Quando o medo gritar, responda com a palavra. Você não precisa de todas as respostas para dar o próximo passo. Você só precisa do Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Agora, prepare o seu coração onde quer que você esteja. Vamos entrar na sala do trono através da oração, crendo que Deus nos ouve e nos responde. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação, eu me coloco diante da Tua majestade neste momento. Eu te adoro e te exalto, pois Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Reconheço que a Tua grandeza está muito além da minha compreensão e que os Teus caminhos são perfeitos, mesmo quando são misteriosos para mim. Hoje, Senhor,
Eu escolho me apoiar na tua palavra e não nas minhas emoções oscilantes. Conforme o Salmo capítulo 55, versículo 22, eu lanço sobre ti o meu fardo. Eu libero o peso da dúvida, o peso do medo do futuro, o peso das perguntas sem resposta. Tu prometeste que me sustentarias e que jamais permitirias que o justo fosse abalado. Eu tomo posse dessa promessa. Sustenta-me, Senhor, com a tua mão destra fiel. Não me deixes cair. Não me deixes vacilar diante das pressões da vida. Pai, confesso que muitas vezes tentei controlar tudo com a minha própria força e falhei. Admito que não tenho as respostas para os dilemas que enfrento. Sozinho eu sou frágil, mas contigo eu sou mais que vencedor. Troco hoje a minha ansiedade pela tua paz. Troco a minha confusão pela tua clareza. Troco o meu medo pela tua coragem. Senhor Jesus, tu conheces cada detalhe da minha história. Sabes das noites em que o sono fugiu, sabes das lágrimas que derramei em segredo, sabes das angústias que não tive coragem de partilhar com ninguém. Mas a tua palavra diz no Salmo capítulo 40, versículos 1 a 3, que tu te inclinaste para mim e ouviste o meu clamor. Tu me tiraste de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocaste os meus pés sobre uma rocha e firmaste os meus passos. Faze isso de novo na minha vida, Senhor. Tira-me do poço da desesperança. Firma os meus pés na rocha que é Cristo. Coloca um cântico novo nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu decido confiar em Ti de todo o meu coração, conforme Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu renuncio à necessidade de entender tudo agora. Eu renuncio ao orgulho de querer ser o Deus da minha própria vida. Eu te reconheço em todos os meus caminhos. Guia-me, Espírito Santo. Mostra-me a direção quando houver bifurcações na estrada. Ilumina o próximo passo, mesmo que o horizonte ainda esteja escuro. Senhor, eu trago diante de Ti a minha família. Cobre o meu lar com o Teu sangue precioso. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, conforme prometido em Isaías capítulo 54, versículo 17. Eu levanto um muro de fogo ao redor da minha casa, através da oração. Protege a mente dos meus filhos, protege o meu casamento, protege a saúde dos meus pais. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, seja a atmosfera reinante em meu lar. Também apresento a minha vida financeira e profissional. Tu sabes, Senhor, das portas que precisam se abrir e das provisões que são necessárias. Eu creio que Tu és Jeová Jirê, o Deus da minha provisão. Eu não dependo da economia deste mundo, mas dependo das riquezas da Tua glória. Abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida, para que eu possa ser um canal de bênção para outros. Pai, conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, porque Tu tens cuidado de mim. Eu creio no Teu cuidado, eu creio no Teu amor paternal, eu creio que Tu estás trabalhando nos bastidores, movendo peças que eu nem vejo, alinhando tempos e estações para o meu bem. Recebo a Tua paz agora. Sinto o Teu abraço reconfortante, dizendo que tudo ficará bem porque Tu estás no controle. Fortalece-me quando me sentir fraco, Senhor. Lembra-me de Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eu recebo essa força sobrenatural. Eu recebo esse auxílio divino. Eu não estou sozinho nesta batalha. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Senhor, ensina-me a aquietar a minha alma. Ensina-me a esperar com paciência e fé. Eu declaro que a minha mente está firme em Ti, e por isso Tu me conservarás em perfeita paz, conforme Isaías capítulo 26, versículo 3. Eu rejeito os pensamentos de fracasso. Eu rejeito as mentiras do inimigo que dizem que não há esperança. A minha esperança está viva.
porque o meu Redentor vive. Olho para o futuro não com medo, mas com expectativa, pois Romanos capítulo 8, versículo 28, me assegura que todas as coisas cooperam para o meu bem. Até mesmo as perdas, até mesmo as dores, até mesmo os atrasos, tu estás usando tudo isso para forjar em mim um peso eterno de glória. Molda o meu caráter, Senhor. Torna-me mais parecido com Jesus. Que a minha vida seja um reflexo da tua graça e da tua bondade. E quando o cansaço bater a porta, lembra-me do convite de Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu venho a ti agora, eu tomo o teu jugo, que é suave, e o teu fardo, que é leve. Encontro descanso para minha alma agitada em tua presença. Dá-me a coragem de Josué capítulo 1, versículo 9, que eu seja forte e corajoso. Que eu não me apavore nem desanime, pois o Senhor, meu Deus, está comigo por onde quer que eu ande. Caminha comigo nos vales escuros e nos altos montes. Caminha comigo nas decisões difíceis e nos momentos de alegria. Eu oro pela proteção divina descrita no Salmo capítulo 91, que eu habite no esconderijo do Altíssimo e descanse à sombra do Onipotente. Que nenhum mal me suceda, nem praga alguma chegue à minha tenda. Dá ordens aos teus anjos a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Livra-me do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-me com as tuas penas, e sob as tuas asas estarei seguro. Senhor, eu escolho te louvar antes mesmo de ver a resposta completa. Eu escolho te agradecer no meio do processo. Eu escolho declarar a tua fidelidade enquanto ainda estou na sala de espera. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelas portas que abres e pelas portas que fechas para me proteger. Obrigado porque o teu não é tão amoroso quanto o teu sim. Que a minha vida te glorifique, que as minhas palavras te honrem, que as minhas atitudes demonstrem que eu sirvo a um Deus vivo e poderoso. Eu selo esta oração com a certeza de que tu me ouviste. Eu me levanto da oração mais forte, mais confiante, cheio da tua paz. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, eu oro e agradeço. Amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor, digite amém como sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre você, em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração específica, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Seria uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.